Hoje nós vamos responder aqui, talvez a pergunta mais difícil que vocês mais tenham colocado para mim nos últimos dias, na última semana, que é como conseguir livrar o país de uma ditadura. Vamos colocar que é quase um consenso global que o Nicolás Maduro era de fato um ditador, mas sem respeitar as leis internacionais. Acho que isso também é questão básica. Os Estados Unidos invadiram a soberania da Venezuela sem respeitar os princípios do direito internacional. Será que teria como conciliar essas duas coisas? Falar um pouquinho também sobre o futuro da Venezuela, já que hoje teremos um encontro entre Maria Corina Machado, que era a grande líder da oposição, e o presidente Trump, sendo que ela está sendo colocada por alguns membros até da oposição como uma entreguista frente aos Estados Unidos, entre exatamente o porquê, e a Delcy Rodrigues, antigo, na verdade, continua sendo membro do movimento bolivariano e antiga vice-presidente de Nicolás Maduro, é vista como pelo presidente Trump como uma excelente governante. Qual será o futuro do país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo eu conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Se você tá aqui no canal, tenho certeza que você curte geopolítica, e se você, assim como eu, curte também jogos, principalmente jogos de estratégia, principalmente gratuitos e os melhores do mundo, eu tenho uma dica sensacional que é o Supremacy World War 3. Ele é um jogo totalmente online e grátis que você simula uma eventual terceira guerra mundial numa batalha online com outras centenas de jogadores que de tão dinâmico, tão interessante pode demorar semanas para se consolidar. Nesse jogo você escolhe uma nação, sabendo que toda escolha tem ônus e bônus, então pode ser um país com mais território, com mais fronteiras marítimas, fronteiras terrestres. Você vai desenvolvendo a sua tática militar de acordo com as suas ideias e de acordo com a realidade do seu país. Ah, vou investir mais, por exemplo, em caças, em tanques, em submarinos, depende da sua estratégia. Você pode ter uma postura mais agressiva, uma postura mais defensiva, fazer alianças, inimizades, fazer traições aí no meio do processo. Tenho certeza que muitos de vocês já jogaram e sabem o quão sensacional é o jogo. Além de tudo, é um jogo multiplataforma. Você pode jogar a mesma partida no seu celular, no seu notebook, no seu PC. Enfim, tá? Nesse momento estamos na 19ª temporada, que é uma temporada sensacional, onde novos oficiais foram adicionados, e isso mudou bastante a dinâmica de jogo, deixando bem interessante. Se você baixar o jogo utilizando o meu link totalmente gratuito, você ainda ganha, como um bônus, uma unidade militar da atual temporada e uma Railgun de Elite. Para vocês terem uma noção, isso é comercializado por $40 se não utilizar o meu cupom. Então não perde a oportunidade, coloque os seus conhecimentos geográficos, geopolíticos e militares à prova no melhor jogo de guerra do Brasil. Baixa aí, galera, link na descrição e aproveita essa partida super emocionante. E, aliás, né, se vocês quisessem ver se essa operação dos Estados Unidos poderia ter outro futuro, com você governando alguns dos países envolvidos nessa ação da Venezuela, que era interessante, hein? Tá, eu jogo, acho que é super legal para você consolidar os seus conhecimentos geopolíticos, geográficos, super interessante, tá? Recomendo para vocês. Link aqui na descrição, jogo totalmente na faixa, totalmente gratuito. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, galera, como eu coloquei para vocês na introdução, que o Nicolás Maduro era um ditador. Eu acho que isso é um princípio meio que, acho que não é unanimidade, claro, mas que grande parte das pessoas, tanto na Venezuela como também no cenário internacional, assim o consideravam. Então não vou nem abrir esse debate. Vamos considerar o Nicolás Maduro um ditador e que deveria ser tirado do poder da Venezuela para a restauração da democracia. A grande questão é que o movimento bolivariano, ele tinha uma ligação desde Hugo Chávez muito forte com as forças armadas do país, tanto que a Venezuela é o país que tem o maior número de generais per capita, generais que ganham muito bem em relação ao restante da população, não que isso não aconteça em outros países, mas na Venezuela isso é ainda mais evidente, e tinham cargos de grande destaque, seja cargos políticos, sejam cargos nas estatais, convenhamos, né, que há uma certa... um certo questionamento sobre a existência ou não do movimento do cartel Los Soles. Até o governo americano, né, voltou atrás e colocou que o Maduro não era o líder do cartel Los Soles, mas enfim, né, havia ali o tráfico de entorpecentes e os generais venezuelanos ganhavam sim muito dinheiro com isso, independente da existência ou não do cartel Los Soles.
Ou seja, a saída do Nicolás Maduro seria assim, o suprassumo, se fosse feito pela própria legislação, pelas próprias regras da Venezuela, o movimento interno do país, respeitando a soberania. Os americanos foram lá, fizeram um processo de captura com a Delta Force americana. Ah, professor, houve traição, houve entreguismo e tal. Isso tudo está sob suspeição ainda, não há grandes confirmações, mas de fato o Nicolás Maduro foi sequestrado, foi capturado e foi levado ali para os Estados Unidos sem autorização da comunidade internacional. Por quê? Quando a gente fala de uma ação de um país em outro país, isso é muito ilegal, é totalmente proibido, excetuando se houver um consenso do Conselho de Segurança da ONU ou se for uma espécie de contra-ataque, ou seja, o país foi atacado e aí ele pode atacar como uma forma de revide ao ataque que ele sofreu. Excetuando essas duas situações, você não pode ferir o princípio internacional e invadir outro país, mesmo que o país seja uma ditadura, tá? Professor, então violou o direito internacional? Com toda certeza. E não sou eu que estou falando. Quando você pergunta para o Trump, por exemplo, ele falou que ele não se importa o mínimo com o direito internacional, porque o que vale para ele é a sua própria consciência. Ele falou isso essa semana, que ele não liga. Os Estados Unidos têm que respeitar nenhum tipo de direito internacional. E isso pode escalar para outras situações, como a questão da Groenlândia, enfim, outros países, né? Pois bem, para a gente ter uma noção de como surgiu, ou pelo menos quem legisla sobre as principais questões do direito internacional, a gente tem que voltar para a ONU, ou até um pouco antes disso. Pós Primeira Guerra Mundial, teve o surgimento da chamada Liga das Nações, que é uma espécie de precursora da ONU, que veio promover uma paz mundial depois da Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Acho que a gente sabe, né, o futuro. Ela foi um grande fracasso, tanto que 20 anos depois, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, que acaba em 1945. A Liga das Nações, ela é desfeita em 1946 e ela abre espaço para uma outra organização, que é a ONU, aí sim que a gente conhece a partir da Conferência de São Francisco, em 1945. A ideia da ONU, prestem bastante atenção, né? A ONU foi assinada por 50 países, na verdade por 51, se a gente considerar a Polônia, que assinou pouco tempo depois, que já difere bastante do número atual de países. Hoje nós temos 193 membros que fazem parte da Assembleia Geral da ONU. São 193 estados ou, enfim, né, representações aí, porque a gente coloca a Palestina, enfim, que não é exatamente um estado, existem questões polêmicas aí envolvidas. Mas são 193 representações para discutir na Assembleia Geral da ONU. Já temos um primeiro problema. Se uma carta que foi assinada na década de 40 contou com somente 50 países, hoje são quase quatro vezes mais, acho que precisava dar uma modernizada. O mundo que foi criado em 1945, ou que existia em 45, não é o mesmo mundo que existe hoje. Precisa atualizar o processo. Quando a gente fala da ONU, a ONU não foi criada para fazer coisas. Até porque se ela tivesse algum tipo de poder, já entramos em algumas complicações. Beleza, né? Então a ONU vai ter poder para definir como que vai ser o comércio, como que vai ser, sei lá, o mundo do trabalho, como que vai ser a questão migratória. A ONU que vai decidir isso. Quem vai mandar na ONU? Ah, professor, temos que ter uma espécie de parlamento. Então, beleza, se é parlamento, é representação de acordo com a população de cada um dos países, certo? Isso quer dizer que China e Índia vão controlar o mundo, porque só os dois é um terço da população mundial, até mais do que isso. Será que os americanos concordariam com uma espécie de parlamento para definir de acordo com a representatividade da população? Não, professor, então nós temos que fazer de acordo com o tamanho do PIB dos países. Ah, é? Então os países pobres, que já sofrem mais, vão ter menos voz para conseguir criar legislações, criar regulamentações, atrapalhando possivelmente ainda mais o seu desenvolvimento econômico. E, aliás, a riqueza, então, define qual que deve ser a participação política, o poder que o país tem que ter frente à comunidade internacional. Entende que é uma complicação? Ah, não, professor, então vai ser uma presidência rotativa. Então, quando for, sei lá, a vez da Rússia, os americanos vão submeter a todas as vontades que o suposto presidente da Rússia vai ter para coordenar as ações geopolíticas. É muito difícil você ter uma espécie de governança global. Porque culturalmente, socialmente, economicamente são países muito diferentes, que têm hábitos diferentes, formas de governo diferentes, comportamentos diferentes. Então a gente tem na ONU, imaginem que é como se fosse uma espécie de, claro, com uma linguagem mais coloquial, né, uma espécie de barzinho dos países. Poxa, temos problemas relacionados aos refugiados.
Vai na Acnur discutir sobre isso. Temos problemas relacionados, por exemplo, à questão do mundo do trabalho. Tem a OIT, que não faz nada, mas é um espaço de debate. Temos a questão da criança e adolescente, tem a Unicef. Temos problemas, enfim, da agricultura e alimentação, tem a FAO. Então, existem vários organismos da ONU que são espaços de debate. Excetuando um que aí sim tem caráter deliberativo, que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele foi formado em 1945 também, contando com 5 membros permanentes, na época, Estados Unidos, Rússia ou União Soviética, França e Inglaterra, que eram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, fazia sentido para aquele contexto, e Taiwan. Depois, na década de 70, Taiwan sai, entra a República Popular da China e tem a configuração dos 5 permanentes. Além disso, nós temos os 10 membros que são rotativos, que têm um mandato de 2 anos para conseguir fazer as votações. Então, por exemplo, né? Poxa, temos uma crise da Venezuela. O Conselho de Segurança da ONU, que tem até um braço armado, chamados capacetes azuis, os Blue Helmets, né? Os capacetes azuis da ONU, poderiam fazer algum tipo de ação militar. Só que para ter essa ação, precisa ter uma votação dentre os 15 membros, e aí a maioria vence. Excetuando-se um dos 5 membros permanentes, fala não. Se Estados Unidos, União Soviética, Rússia, França e Inglaterra vetam a proposta, a coisa já não acontece. O que, lembrando, é interessante se você pensar do ponto de vista teórico. Poxa, estamos falando, supostamente, do Conselho de Segurança Permanente da ONU, os países mais responsáveis do mundo. Eu sei que parece até piada, lembrando que os países que fazem parte são Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra e China, né? Mas teoricamente são os países mais responsáveis do planeta. Então, se um deles está vetando, opa, é porque alguma coisa importante esse cara tem a dizer. Então, se as nações, os países votassem de acordo com seus princípios, pô, legal, por aqui votam de acordo com seus interesses. Então, os americanos vetam tudo aquilo que não condiz com seus ideais e valores, e a Rússia e a China veta, assim como a França e a Inglaterra apoiam também os Estados Unidos, tudo que é contra os seus valores. É só você ver o tanto de vezes, por exemplo, que Israel ou resoluções contra Israel foram vetadas pelos Estados Unidos. Até França e Inglaterra apoiavam e os americanos vetavam. Do mesmo lado, sei lá, a gente não teve nenhum tipo de condenação do Conselho de Segurança Permanente da ONU contra a Rússia, porque a Rússia é um membro permanente. Então ela vetaria qualquer tipo de resolução, claro, contra ela mesma. Então temos 2 problemas do órgão deliberativo que pode tomar ações. Primeiro, ele foi criado em 1945, não corresponde mais à geopolítica atual, e também os chamados países permanentes, que têm esse poder de veto. Tanto que hoje existe uma proposta de reforma desse Conselho de Segurança da ONU para a inclusão de pelo menos 4 membros, que é o chamado G4 ONU, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, tá? Mas também acho que não responde aos principais anseios. Teoricamente, o Conselho de Segurança da ONU resolve problemas com a aplicação de sanções e, em último caso, a ação militar. Hoje, o continente mais conflituoso do mundo é o continente africano. Cadê o representante da África para discutir? E fora que eu estou considerando que um representante da África já seria suficiente para responder todos os anseios internacionais. O que não é verdade também. Sei lá, o Egito não é a mesma coisa que a África do Sul, que não é a mesma coisa que a Nigéria, que não é a mesma coisa que o Sudão. São países completamente diferentes. Então, dá para falar em resolver problemas do continente africano sem membros do continente africano sendo representados? Mas enfim, primeira questão então, né? A gente tem que mudar a Carta da ONU para que ela responda mais os anseios atuais e tenha mais representatividade, para que os 193 países hoje ou territórios reconheçam como uma carta oficial e mudar o esquema também de só 5 membros permanentes, que são os vencedores da Segunda Guerra. O mundo agora é outro. Temos aí os países dos BRICS, temos a União Africana, temos, enfim, países que são super importantes na geopolítica internacional. Professor, e se a gente fizer uma nova Carta da ONU? E se a gente fizer, por exemplo, uma reforma do Conselho de Segurança? Aí o direito internacional vai ser respeitado? Também acho que não. Vamos aos problemas? Vamos lá, né? Mesma coisa. Vamos imaginar que, sei lá, a Venezuela, por exemplo, a questão da Venezuela e tal. E aí, vota-se no Conselho de Segurança da ONU, só que existem muito mais países que votam de acordo com os interesses da Venezuela, sei lá, a Rússia, a China, o Brasil mesmo se mostrou contrário a uma intervenção na Venezuela, e a proposta acaba sendo vetada, mesmo sendo uma eventual ditadura, né? Como que a gente resolve isso? Na minha concepção, hein? Teríamos que ter explicitamente ali, dito na carta,
o que classifica como sendo uma ditadura e quais seriam as possíveis resoluções para caso isso aconteça. Primeiro, sanções econômicas, depois, sanções geopolíticas e, em último caso, uma possibilidade de intervenção. Só que a questão que fica também, galera, de novo, né? Tô propondo aqui soluções e colocando os obstáculos. Professor, então beleza, né? Temos que definir o que é uma ditadura. O que exatamente é uma ditadura? A Venezuela alega, por exemplo, que passou por processos eleitorais. Ah, professor, então tem que ter membros da comunidade internacional que referendem que essa votação foi legítima. Existem países que têm processos eleitorais distintos. Os Estados Unidos, por exemplo, a China, por exemplo, é um debate importante. A China é uma ditadura? Cara, olha, óbvio, né? Eu amo geopolítica, vocês sabem disso. Fui bastante pesquisar sobre o tema. Membros que você pega ali, por exemplo, do Politburo, do Comitê Central Chinês, colocam que a China é muito mais democrática que os Estados Unidos. Visto que para você se tornar um político importante na China, você tem que começar de baixo no partido, você aprende sobre toda a história, sobre toda a filosofia, você vai se almejando cargos mais altos no Partido Comunista Chinês, de acordo com o seu desempenho, de acordo com o seu mérito. O Xi Jinping, para virar secretário-geral do Partido Comunista Chinês, não é porque ele era um cara famoso ou porque ele fazia um programa que falava "se tá demitido", né? Que nem o Trump, por exemplo. Coloca que o Ocidente tem uma eleição muito menos democrática, já que o poder econômico, o poder partidário, fala muito mais alto do que exatamente o mérito daquelas pessoas, o quanto que ele conhece sobre a história do país. Entende? De novo, para mim, hein, até porque fui criado dessa maneira, o modelo de democracia liberal ocidental condiz mais com os meus princípios. Mas vocês entendem que a gente não pode colocar a régua do Ocidente como a regra geral, porque são países com histórias, filosofias, políticas diferentes? Outro ponto. Não, professor, mas a gente tem que ver, então, países que fazem censura contra a mídia. Também acho péssimo isso, tem que ter liberdade de imprensa. A China, com certeza, é um país que regula bastante as suas ações. Os Estados Unidos, por exemplo, fez uma espécie de lista de emissoras que não podem mais falar coisas sobre o Pentágono, porque para divulgar dados do Pentágono precisa de autorização hoje do presidente americano. A gente tem, por exemplo, hoje conglomerados que são formados por poucas famílias que monopolizam praticamente todos os meios de comunicação. Isso é uma forma de controlar também a expressão. A gente tem, por exemplo, regulação das redes sociais. Isso é uma forma de controle, por exemplo, do que vai ser falado ou não? A gente teve o caso, por exemplo, ontem mesmo, tá? O Trump fazendo investigações contra membros do Washington Post, curiosamente, que faziam críticas ao seu governo. Isso é uma forma de controlar o que a mídia fala? Não, professor, mas você está. De novo, tá? Prefiro o modelo de democracia liberal ocidental. Mas, novamente, existem argumentos dos dois lados. Quando a gente pega, por exemplo. Não, professor, mas se tiver, por exemplo, manifestações que matem pessoas que pensem diferente do governo, aí isso pode acontecer. Tem que ter, pô, uma liberdade jurídica. Então, a gente pode acusar os chineses da questão dos uigures, por exemplo, os líderes separatistas. A China fala que não, que são prisões convencionais e que muito pior que acontece contra os uigures no Xinjiang é o que acontece, por exemplo, em Guantánamo, nos Estados Unidos. A gente teve o caso, por exemplo, o Trump está ameaçando usar uma lei do século XIX para coibir as manifestações em Minneapolis, por conta dos agentes do ICE, que agiram contra a Armini Nicole Good, por exemplo, que estava manifestando ali contra os agentes do ICE pela forma como eles tratavam os imigrantes indocumentados. Entende? Então vai ser muito difícil você conseguir definir critérios objetivos. E aí a gente entra na última parte. Legal. Vamos imaginar, por exemplo, que os americanos. A gente conseguiu, hein? Esse sonho. Pô, criou uma carta nova, aprovação de todos os países, temos critérios objetivos. Olha, primeiro sanções econômicas, tal, beleza. Os americanos vão lá e desrespeitam tudo o que foi falado. A última sanção é a sanção militar, né? Vai lá aplicar sanção militar contra os americanos? Vai lá aplicar sanção militar contra os russos? Vai aplicar sanção militar contra os chineses? Cara, não tem muito o que fazer, entende? Então a minha resposta é triste, mas é verdade. Eu acho que, assim, dá para você tentar reduzir os problemas. Hoje, as organizações multilaterais, elas estão com pouquíssima credibilidade. Seja a OMC, seja o Banco Mundial, o FMI, seja a própria ONU, que talvez seja o símbolo da descredibilidade. Mas uma nova carta com critérios objetivos tende a reduzir um pouco os problemas. Agora, quando a gente vai para as grandes nações, sendo sincero, galera, não há muito que possa ser feito. Porque, em última instância,
é a lei do mais forte que vai valer. Se os americanos ameaçarem, então estão ameaçando invadir a Groenlândia, o que, que vai acontecer? Uma resposta conjunta do mundo inteiro contra os Estados Unidos, uma guerra mundial vai acontecer? Mas duvido que os países vão se dar conta de combater os americanos. A Rússia. Cara, se alguma coisa mais séria começar a acontecer contra a Rússia tem um dispositivo mão morta, pode jogar ali armas nucleares contra todos os países. Por isso que eu falo pra vocês, em última instância, é a lei do mais forte que fala, é importante ter elementos de dissuasão. Talvez até mesmo, depende da sua quantidade de recursos naturais. Importância geopolítica, dissuasão nuclear. É triste, mas é verdade. Enquanto isso, galera, nós temos hoje também uma reunião importante entre Trump e Maria Corina Machado, né? A Maria Corina Machado prometeu que vai até mesmo dar o Nobel da Paz que ela ganhou da Noruega para os Estados Unidos, né, para o Trump, e isso já vem sendo visto, talvez com algumas críticas, até mesmo da oposição, segundo mídias até dos Estados Unidos, tá? Colocando que a Maria Corina Machado, ela está pensando muito mais nos seus próprios interesses, tentando se colocar como uma liderança do país, exatamente do que nos interesses da Venezuela, porque assim, sendo sincero, quando a gente teve a tomada, a captura do Nicolás Maduro, o próprio Trump colocou que a Maria Corina Machado era uma mulher excelente, mas que não tinha representatividade frente à própria população da Venezuela. O Edmundo Gonzalez também foi meio que negligenciado, e como hoje o governo da Venezuela, mesmo com as figuras mais tradicionais do Partido Bolivariano, Padrino Lopes, Diosdado Cabello, Adelcy Rodrigues, por exemplo, estão respondendo ao que os Estados Unidos querem, então vão vender os 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos e o dinheiro vai ser gerenciado por uma empresa, por um banco americano, não está negociando com os chineses, que era um dos grandes objetivos, está libertando alguns presos políticos e jornalistas. A gente teve a informação, por exemplo, que recentemente, né, libertou 14 presos políticos, 14 jornalistas, inclusive o Ron Carreño, que é um dos principais ali, jornalistas da oposição. Percebe? Então vai dando algumas demonstrações aqui. Os Estados Unidos está muito preocupado se é ditadura, se é democracia, quem está no poder. E sim está preocupado se vai responder aos anseios americanos. Vamos ver como que vai rolar essa reunião, mas eu diria que até pelas declarações, né? Adelcy Rodrigues, por exemplo, colocou que está em um novo momento político que permite o entendimento a partir da divergência e da diversidade política e ideológica, colocando que está se relacionando muito bem com o Trump. O Trump também falou que conversou com a Adelcy Rodrigues sobre muitas coisas e acha que está se dando bem com o governo bolivariano, que ela é uma pessoa incrível. E o Trump vem fazendo críticas à comunidade internacional, até mesmo à Noruega, colocando que foi vergonhoso para a Noruega, que deveria receber um Nobel da Paz por cada uma das 8 guerras que ele conseguiu acabar, mas que a Noruega cedeu para a Maria Corina Machado. Então, possivelmente, teremos hoje uma Maria Corina Machado bajulando bastante o Trump, mas não sei se isso vai ser suficiente para uma futura alteração do governo e a queda da estrutura do governo bolivariano, ainda mais se responder aos anseios do governo americano. Baixa aí, ó, Supremacy World War III, o melhor jogo online totalmente gratuito que se passa numa eventual Terceira Guerra Mundial, e utilizando o meu link na descrição, você ganha uma unidade militar da atual temporada, uma Railgun de Elite, que somados corresponde ao valor de $40, totalmente gratuito para vocês. Coloque os seus conhecimentos geográficos, geopolíticos e militares à prova no melhor jogo online do Brasil. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais argumentos aqui? E claro, espaço aberto para debates, tá? Deixa nos comentários se vocês... Como vocês acham que poderia ser solucionado essa questão do direito internacional? Sim, os americanos desrespeitaram. E não, nada vai ser feito contra eles. Porque o máximo que pode acontecer é romper algumas barreiras, gerar desconfianças. Mas assim, mais efetivo contra os americanos, chineses, russos. Nada pode ser muito feito. E deixa aí qual seria a sua possível solução. Se vocês curtiram o vídeo, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.